Salve a todas, salve a todos. 22 de janeiro de 2024. Agora vamos discutir, refletir um pouco do porquê não incorporação na adolescência. Que tema é esse? Como os riscos que são esses? Quais os problemas disso? As abordagens, os caminhos são vários. Obviamente, não dá para percorrer todos. Vamos selecionar aqui os mais elementares. Então, nós vamos fazer um bloco em duas construções. A primeira construção é essa categorização mesmo que a gente precisa fazer entre corpo, alma e espírito. Né? São dicotomias e separações que, nesse momento, vão nos ajudar na compreensão. Perceber o corpo como esse ente físico, biológico, estrutura de carbono, perceber a alma como sendo esse espírito que adentra este corpo no momento do nascimento e perceber o espírito como esse ente imaterial, não físico, no sentido de estrutura de carbono, e que existe antes deste corpo e de outros corpos. Fazendo essa distinção inicial para quando a gente falar de espírito, estarmos pensando em espírito, entidade, esse ser fora. Pensarmos alma como sendo essa parte que nos ajuda a animar este corpo físico biológico que aqui se encontra. Na perspectiva espiritualista, este corpo só ganha vida a partir desse sopro da alma, ânima, ânimos. É a partir disso que ele vai ser vivificado. Esse corpo, sem esse sopro, esse corpo, sem essa alma, como diria Prabhupada, não é. Né? Prabhupada, um grande mestre indiano, que difundiu a cultura Hare Krishna no Ocidente, ficava nos perguntando, especialmente aos médicos, para eles mostrarem a diferença entre um corpo físico, entre um corpo vivo e um corpo morto. Qual que era a diferença? Que a pergunta parece simples e boba, mas a pergunta é genial. Você pega ali o defunto, o morto, o cadáver, o desencarnado, e pega esse corpo que aqui se encontra. Qual é a diferença? Na perspectiva espiritualista, religiosa, é justamente essa alma que habita esse corpo. Quando essa alma vai embora, acabou. Esse corpo faz absolutamente nada, ou quase nada. Estou trazendo essa perspectiva porque algumas pessoas, ao pensar em mediunidade, pensam a mediunidade só do plano espiritual para cá. Pensa a mediunidade e desenvolvimento mediúnico como sendo esse algo extemporâneo, essa fractus vozes, vou traduzir aqui como essas vozes do além, essa coisa sem carne, essa coisa sem corpo, e que funciona ad eterno. É um risco, é uma temeridade pensarmos e percebermos mediunidade assim no século XXI. Mediunidade, para acontecer, para ocorrer, necessita do intercâmbio deste espírito com esta alma, que está encarnada num corpo. E esta alma encarnada no corpo tem processos, procedimentos, regras e leis que, na sua totalidade, funciona no sentido reverso ao da espiritualidade. É o contrário. Aqui, de uma certa perspectiva, nascemos prontos, ou podemos virar e dizer assim, é uma alma velha, é uma alma antiga, é um espírito já sábio,
alguém que veio de outras esferas, de outras dimensões, de um lugar mais evoluído. O espírito, sim, lindo, perfeito, maravilhoso. Mas esse espírito em contato com o corpo requer um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, por maior que seja essa conexão mente-corpo, alma-espírito, por maior que seja essa inter-relação, essa interconexão, é fundamental que a gente respeite o processo de maturação físico, biológico, psíquico, emocional, intelectivo, cognitivo, espiritual, que é o encaixe de todas essas engrenagens. E aí tentar perceber alguém com 13 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, a fisiologia deles não está pronta. Estou falando da fisiologia básica. Entrando nos pormenores emocionais, psíquicos, menos ainda. Entrando nas questões existenciais da formação e das buscas, também não. Buscas aqui, no caso, não no sentido de estar buscando respostas, de buscar entendimento, essa daí a gente precisa estar nutrindo o tempo inteiro, e na adolescência há esse grande despertar. E que devemos convidar, fomentar, fornecer elementos para que isso seja realmente cultivado. Vem sim, aprende aqui, observa ali, troca ali, conversa, vai ler, vai estudar, pratica, medita, observa, tudo isso muito propício para essa formação. Mas trabalhar incorporado com uma entidade, ouvir uma voz dentro do seu aparelho psíquico, que ainda nem recebeu uma formação, ainda nem conseguiu uma identificação, ainda nem se apropriou de si, eu acho desnecessário e temerário. Muito temerário e muito desnecessário. Primeiro, pelo tempo. Olha, estamos vivenciando tempos de urgência, estamos vivenciando processos cada vez mais céleres e mais rápidos, mas tem algumas coisas que a gente ainda não tem condições de alterar. Esse tempo fisiológico, esse tempo fisiológico a gente precisa ver com muito carinho, muito cuidado. No atendimento mais recente que fiz, ao tocar o timo da adolescente, vi que ainda não estava no processo de formação. E o timo é um ingrediente, um componente, um hormônio super importante para esse aporte, para esse acoplamento que vai se fazer entre as entidades e nós. Eu estou chamando de entidades, mas aí você pode estender essa relação do timo para o seu próprio sistema imunológico, o seu próprio sistema de autodefesa, para as relações que a gente estabelece com os outros, com o cãozinho, o gatinho, o irmão caçula, o pai, a mãe, a avó e a tia. A aproximação de uma entidade que faz um acoplamento por essa via pode, em certa medida, aí os fatores, não dá para eu chegar aqui com esse rigor e essa precisão, mas por alto, provocar um processo de, eu vou chamar embotamento, ou um processo de aceleração.
Fisiologicamente, seja por uma via, seja por outra, o que observei é que esse desenvolvimento dos próprios seios fisiológico, da própria puberdade, nela estaria comprometido. Coisa mínima, coisa boba. Mas que dão ali toda uma reflexão, todo um entendimento, toda uma perspectiva de eu sou, de autorrespeito, de maturidade, de uma cumplicidade, de uma relação que se estabelece da mulher com o próprio seio. Desenvolve precocemente uma coisa e bloqueia outras que são de vital importância para as relações que vão advir depois. Eu estou aqui, eu já fiz um mais rápido, com uma resposta mais curta. Aqui dá para a gente entrar e trabalhar nas complexidades, que é onde, para mim, as coisas pegam. Nas complexidades. Não é só incorporar. E não é só privar o outro das suas buscas, dos seus quereres, dos seus desejos e das suas respostas. É que pode-se responder tudo isso de outras maneiras e por outras vias. Buscar isso, eu acho que é o nosso dever enquanto orientadores, seja como pais, seja como profissionais, seja como professores, seja como terapeutas, seja como aí no caso de muitos outros babalorixás, pais de santo, mães de santo. Essas orientações. Ah, mas e a alegação de que se a entidade procura, então está tudo certo? Aí seria. Mas essas entidades que procuram e que fazem esse movimento, eu desconfio demais dessa entidade. Muito. Muito, muito, muito. Muito. Por favor. É desnecessário uma entidade incorporar numa pessoa de 15, 16, 14 anos. Não tem necessidade. Que pressa é essa? Que urgência é essa? E temos urgência, gente, temos pressa. Mas aí a gente pode caminhar para outros lugares, outros procedimentos que essa geração está muito afeita, muito apta para fazer, e eles farão, inclusive trazendo modificações, alterações nas nossas formas de relacionar e empreender e lidar com as próprias entidades, com o próprio funcionamento dos centros. Parte do processo, do procedimento, do desenvolvimento é auxiliá-los, capacitá-los para que eles consigam fazer a transição necessária desses centros, desses terreiros, desses lugares de cura. Eles trazem implantados, instalados em si uma tecnologia, uma fisiologia muito refinada, que está sendo confundida e está sendo, de uma certa maneira, deturpada e está sendo fundida. Fundida nesse sentido de motor, fundindo um motor. Por precipitações e equívocos, no meu entendimento, na minha abordagem, no meu olhar. Que eu quero dizer que eu vou pensar no desenvolvimento do corpo com esses protótipos que temos de carros. E vou pensar os centros, os terreiros, como algumas oficinas. Então, chega ali a pessoa com um carro, um Fusquinha. Aqueles Fusquinhas 68, que
com o básico de mecânica, a gente mexe. A gente, vírgula, eu não. Mas o pessoal mexe. Estourou a embreagem, você puxava lá o fio, fazia o remendo, chegava na sua casa e até a oficina mais próxima no dia seguinte. Só que cansei de ver o pessoal fazer isso com Fusquinha, com Brasília, os carros antigos dos meus pais. Dava alguns problemas ali, o carburador acelera, aí vinha lá fazer o escape, bacana, o carro voltava a pegar, lindo, tranquilo. É uma fisiologia que, bem ou mal, uma estrutura que as pessoas ali lidavam. Ótimo. Um dia estava num Palio, 2004, 2006, estourou também a embreagem. Eu, conhecedor que sou de carro, fui lá no trânsito de São Paulo buscar o cabo para puxar a partir do motor, chegando até o pé da motorista. Fui fazer essa busca, aí o rapaz falou assim, não tem isso mais não. Não funciona assim mais não. Os carros mudaram. Eles têm outra fisiologia. Desculpa, fisiologia é porque eu já estou pensando no corpo físico, tá? Eles têm outra estrutura, eles têm outra mecânica. Você não puxa mais igual a gente fazia no Fusquinha. Já tem uma alteração. Isso eu estou falando do Palio 2004, 2006. Aí se a gente andar mais, hoje, com carro elétrico, com carros, princípio todo eletrônicos, que abre a porta pelo seu dedão, que a chave é feita única e exclusivamente para aquela ignição, a gente ligava motor com chave de fenda, gente. Você pegava a chave de fenda, girava, o carro pegou. Pronto, já fiz a analogia, já fiz as relações, quero trazer vocês agora para os corpos físicos e biológicos. Nós tivemos corpos físicos e biológicos muito estilo Fusquinha. Qualquer um lá mexe. Vai lá nos terreiros, gira aí, vai baixar o espírito, a gente tá legal, pegou, tá de boa. Essa orientação vai servir. Tem muito esclarecimento quanto a isso não. Pode ir, porque bate. Hoje nós estamos com fisiologias muito diferenciadas. Muitos dos recursos que anteriormente era colocado no Alfa Romeo daquele tempo, e aí para se ter um Alfa Romeo você precisava ter um acesso, uma grana gigantesca, ou você necessitaria colocar acessórios, implementar acessórios e customizar o seu carro. Hoje isso vem instalado de fábrica nos rudimentares. Então tem uma geração nascendo com uma fisiologia que a gente compreendia isso como sendo mediunidade ou como sendo postes muito avançados, mas que isso é básico. Olha, nasceu em qual ano? Ah, já vem com essas adaptações todas de fábrica. E isso a gente precisa levar em consideração. Eles têm sede, eles têm fome, eles necessitam de informação, eles querem respostas, alguns deles não são daqui, eles não compreendem esse nosso mundo, eles não compreendem as coisas que nós fazemos, as energias que os processos do invisível os suscitam, os aproximam mais deles, os conectam de alguma maneira. Contudo, entretanto, todavia, está longe, muito longe, de aceitar a incorporação como sendo esse momento. Ah, então vem cá, incorpora que você vai estar tudo de boa. Na maioria das vezes, a incorporação, não agora. Agora está todo mundo achando bonito, lindinho, bacana. Mas daqui a 7 anos, 8 anos, quando eles deveriam estar começando
E aí eu nem sei se eles começariam com incorporação. Nem sei se eles começariam se valendo disso. Mas quando eles deveriam começar, eles já estão com o motor fundido. Nós vamos perder. Então, esses caras, essa intoxicação precoce, essa fuligem de fumaça, de carbono, desse monte de motor antigo, saturando o ar, impregnando as perspectivas, os entendimentos deles, eu não sei se é bom. Nós precisamos abrir espaço, observar, compreender, aprender, trocar. Olha como eles estão fazendo. Olha como eles fazem de forma mais elegante. Olha como eles gastam menos energia fazendo a mesma coisa. Oi, será que a gente já pode trazer essa modelagem para cá? Será que a gente já consegue funcionar, transformar essa nossa oficina, esse nosso terreiro, esse nosso centro, em alguns pontos, algumas coisas, renovando essa energia, fazendo um uso menos denso, trocas menos densificadas? Esses caras que vocês estão colocando muitas vezes para incorporar no molde antigo, nos padrões muitas vezes desnecessários, poderiam estar observando, coletando informação, processando informações, dialogando conosco para nos auxiliar nas transformações que eles farão e que precisam estar rarejados para que ocorra. Que é a perspectiva bem fisiológica. Da perspectiva psíquica, gente, eu vou abrir um outro para falar? Vou. Eu vou agora na perspectiva psíquica, porque aí eu mato e fecho isso de uma maneira minimamente mais razoável. Até. Vem comigo, curte aí. Ou se não curtir, deixa as perspectivas, os entendimentos ou os não entendimentos, façam perguntas, tragam os questionamentos, enfim.